Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Graças a Deus. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos ajudado. E eu creio que o Senhor vai continuar nos ajudando em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Culto de libertação. O Senhor está nos libertando cada dia. Em nome de Jesus. Todos nós temos uma coisinha para ser liberta a cada dia. Até a volta de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 61. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Isaías 61. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 61. Todos encontraram? Misericórdia ou graças a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Isaías 61. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Levita Yara vai acompanhar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Isadora, fica em silêncio em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A salvação é proclamada. Glória a Deus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Bem, algumas devem estar assim, aos pobres. Glória a Deus. Em algumas Bíblias está escrito assim, né? Aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, o consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavadores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei a sua recompensa em verdade e farei um concerto com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações,
e os seus descendentes no meio do povo, dos povos. Todos quantos virem, os conhecerão como sementes benditas do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Amém? Glória a Deus, aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, eis-me aqui, Senhor. Pai, que o Senhor venha, meu Deus, me usar conforme a vontade do Senhor, meu Deus. Derrama graça sobre a minha vida, me esvazia de mim mesmo e me enche com o teu poder e com a tua unção. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Jesus Cristo, o Messias, né? Ele é ungido para levar as boas novas, né, aos pobres, curar os corações machucados e libertar os cativos e prisioneiros de prisões espirituais, emocionais ou físicas. Aqui, meus irmãos, falando aqui dos pobres, não é sobre riqueza, não, dos pobres em relação financeira, não. Está falando sobre pobre em espírito, aquelas pessoas mais fracas, que não entendem, né? Que não tem o Espírito Santo de Deus, né? Então, o Senhor, o Deus, ele ungiu, né? O Senhor Jesus para trazer as boas novas, né? Então, o propósito da unção de Deus sobre a minha e sobre a sua vida é para levar as boas novas. Não é para nós tirar proveito disso, não. Porque tem muitas pessoas no mundo de hoje que nós estamos vivendo que estão usando, né, esse propósito que o Senhor, né, derramou, né, essa unção que Deus derramou. Tem pessoas usando para tirar proveito para si próprio, né? Então, não, o Senhor derramou essa unção para que nós venhamos levar as boas novas, né? Assim como Ele derramou no Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus, Ele levou, né? Ele operou, Ele fez maravilhas e continua operando através dos servos dele, em nome de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, muitas pessoas, né, com a vida financeira, né, aprisionada, né, ali, com a sua vida espiritual ali toda, né, bagunçada, né, emocional, a sua vida física, né, tudo que faz não vai para frente. Já viu aquela pessoa que começa a fazer algo e não termina, que sempre para pelo meio do caminho? Isso aí é uma obra que tem que ser quebrada através de música, de oração, de jejum. Então, para isso o Senhor derramou sobre as nossas vidas, para levar, né, para essas pessoas a palavra dele, para levar as boas novas, para que essas pessoas venham a ser libertas, para tudo que está travado na vida dessas pessoas, em nome de Jesus, venha a ser quebrado, para que essas pessoas venham a ter uma vida, né, com o Senhor, uma vida com abundância, uma vida mais suave, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Porque eis. Não, eu peguei todo o irmão. No final, Aleluia. 60. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Aleluia. Olha que maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor, né, Ele veio. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, né? Ele veio para trocar, né, as cinzas por um coroa e pranto de óleo, de alegria. Tem pessoas que não têm esse
permita que possa viver esse momento de alegria. Tem pessoas vivendo ali a sua vida ali toda arruinada. Já perdeu a esperança. Olha o que o Senhor pode fazer. Ele pode transformar, né? Ele pode transformar essas cinzas, essas coisas ruins que a pessoa vive, né? Por uma coroa. É o pranto por hora de alegria. Aquele pranto de tristeza. Quantas pessoas vivem ali com a sua vida triste, porque muitas das vezes não conseguiu alcançar algo, ou então perdeu alguém que amava muito, e ali vai vivendo aquele pranto de solidão, de tristeza, de angústia, de depressão. Tem pessoas que até suicidam, tem pessoas que não têm esperança, perdeu totalmente a esperança, porque a intenção do Satanás, né, do adversário da nossa alma, é isso, é trazer a assolação para a vida da pessoa, é trazer a escuridão para a vida da pessoa, é colocar na mente da pessoa que não tem mais jeito, que não adianta, que não adianta ela fazer mais nada. E o Senhor, Ele pode o quê? Mudar toda essa história. Ele pode o quê? Trazer o quê? Um óleo de alegria. Ele pode trazer ali, ele pode fazer daquele espírito deprimido ali, ele pode pôr um manto de louvor. Então essa é a vontade do Senhor para toda a humanidade. Essa é a vontade do Senhor para todas as pessoas. Muitas das vezes tem pessoas que olham e veem a situação que a gente está vivendo, mesmo na presença do Senhor. Tem pessoas que até falam: não, mas você está no caminho do Senhor, mas está vivendo essa situação, está no caminho do Senhor, mas parece que a sua vida vai cada vez mais difícil, está vivendo na presença do Senhor, mas você não está construindo, não está conseguindo nada. Mas o Senhor fala que a nossa maior riqueza, que a nossa maior construção está sendo construída lá no reino. E aqui nós podemos enfrentar doença, nós podemos enfrentar fome, nós podemos enfrentar pobreza, nós podemos enfrentar assolação, mas se nós estivermos debaixo das asas da sombra do Onipotente, o melhor que nós vamos viver é lá no reino. É o dia que o Senhor toca na trombeta e falar: venha, filho, que a porta está aberta e o teu lugar na mesa está reservado e eu vou te servir. E eu vou te servir. Tem muitos cristãos buscando aquilo que os olhos físicos estão vendo. Já deixou a soberba tomar conta. Não estou conseguindo, então eu não vou na igreja mais. Se consegue algo, eu vou continuar, porque eu vou conseguir mais aquilo que eu estou querendo. Se não consegue, já começa a murmuração, já começa a reclamação. E Deus está lá no trono, aquela cadeira maravilhosa, aquela poltrona. Entendeu? Como a gente imagina quão maravilhosa é aquela poltrona dele, quão confortável é, não tem como. Porque é um lugar, meus irmãos, que não tem como. Aleluia. Não tem como a gente descrever. Aleluia. Aquela poltrona onde ele fica ali sentado, observando cada detalhe. Aleluia. A nossa oração tem que comover muito ao Senhor para ele sair daquela poltrona dele. Porque ele não precisa sair daquela poltrona. Ele não precisa sair daquela poltrona. Porque ele é dono do ouro, ele é dono da prata. Ele é dono de tudo. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Se ele não quiser fazer, ele não vai fazer. E não tem explicação, porque nada explica ao Senhor.
isso que está escrito na palavra do Senhor que muito saber enfada. Então o Senhor não está querendo que nós ficamos ali, ó. Eu quero saber, eu quero saber. Deus, o Senhor está querendo o que de nós? Obedece. Aleluia. Obediência. Glória a Deus. Foi ensinado até aqui, dentro da palavra? Obedece até aqui onde sabe. Aleluia. Aleluia, Pai. Porque é muita coisa. O Senhor, Ele entende as condições de cada um, a capacidade de cada um. Não foi ensinado ainda, não aprendeu ainda, o Senhor vai entender. Aleluia. Está fazendo porque não sabe. Está daquela forma é porque não foi ensinado ainda. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Tem uma diferença muito grande, meus irmãos, do que sabe e do que não sabe. Nós nunca vamos conseguir saber tudo, aprender tudo, Aleluia. porque só Jesus é perfeito, só Ele sabe tudo, só Ele. Aleluia. Então, um pouquinho que nós sabemos, que nós buscamos, vamos obedecer. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. É só o Senhor que tem o poder de trazer essa paz no nosso interior. E nós entendemos hoje, como cristão, como servo do Senhor. Porque quando nós estávamos perdidos, nós não sabíamos. A gente achava, até eu mesma era assim, não tem mais jeito. É o fim, acabou. Glória a Deus. Será até quando eu vou viver desse jeito? Até quando vai ficar dessa forma? Ai, Senhor, já perdi tanto tempo. Parece que nada melhora e vai de mal a pior. Será que eu vou chegar ao fim da vida dessa forma? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí o Senhor já começa a ouvir. Aleluia. Mesmo sem nós merecer, sem nós conhecer, o Senhor já começa a ouvir, começa ali, porque o Senhor, Ele é sábio, né? Ele é estrategista. Aí Ele vem devagarzinho com as estratégias e nós vamos entendendo que só Ele é Deus, que não existe outra solução, Glória a Deus. que não existe outro caminho, que não existe buscar socorro em outro lugar, não existe buscar em ter pessoas que busquem psicólogo e sai pior. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu comecei a passar no psicólogo, comecei a passar no psiquiatra, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu falava com o Senhor, mas eu trabalho, eu cuido de casa, eu não sou a melhor dona de casa, não a melhor mulher do esposo, não, mas eu sou uma pessoa que procuro a sempre fazer o melhor. Eu estou me esforçando, eu estou me acabando em nada de ficar bem. É Deus. Aleluia. Comecei a procurar psicólogo, saí do serviço e atravessar lá no Barro Preto, atravessava aquela área hospitalar, tudo a pé, para ir lá na contorno, lá em cima no hospital, Life Center lá, aquele pedaço ali. Onde eu andava o convênio, eu ia. Saía e ia andando até lá. E ali começou a passar um monte de remédio. Eu peguei aquilo, eu
não vou tomar isso não. Passei no exame que entra para ver o que tem na cabeça. Eu até pensei que eu estivesse com alguma coisa na cabeça. Não deu nada, não tem nada. E eu falei, eu não vou tomar esses remédios não. Porque, meus irmãos, ali a solução era Deus. Porque ali, se eu começasse a tomar aqueles remédios, o que ia acontecer? Ficar cada vez mais debilitada. E o diabo, ele quer o quê? O Deus deixou a medicina, deixou os médicos da terra, mas tem a obra do Senhor. Porque aquilo que não é para a medicina é para Deus. E eu não sei, algo pôs na minha cabeça, não toma não. Vira e mexe, eu tomava 1 ou 2 para dormir. E colocou na minha cabeça, que era só remédio forte que o homem passava. Aquelas receitas azul. Eu falei com o Senhor, e eu trabalhava na farmácia, e eu não sei isso não, eu não vou tomar esse trem não. Quando eu pegava aqueles remédios tarja preta lá para vender para as pessoas, eu ficava, meu Deus. E eu ficava assim, sangue de Jesus tem poder. Que a pessoa chegava cada dia pior, eu falei, eu não vou tomar isso não. E não tomei, não, e parei. E eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou arrumar? O que está acontecendo? Não tinha nada de jeito, meus irmãos. Mas era uma inveja que eu não sei de onde que saía. Era uma inveja que destruía, que se secava. Tinha pessoas que olhavam e ficavam, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Aí eu te pergunto, inveja de que tinha? Do sorriso. Mesmo passando por dificuldade, estava sempre andando alegre, cumprimentando todo mundo, conversando com todo mundo, mesmo com dificuldade, atender todo mundo muito bem, da maneira com que eu quisesse ser atendida. Só, meus irmãos, que existe uma coisa. Tem pessoas que aparecem na nossa vida que ao invés dela te colocar para cima, dela te ajudar, ela só te afunda. Tem pessoas que aparecem na nossa vida e você dá a mão e ele quer o pé. Você dá o pé e ele quer o corpo inteiro. E aí vai te sugando aos poucos. Vai te sugando aos poucos. Quando você percebe, você está na ruína e a pessoa está olhando para a sua cara e dando risada. Comendo no seu próprio prato. Dividindo o peito de frango, a asa e o ovo. E ali você vai dando sangue, querendo fazer o melhor. E o Satanás está ali usando para te destruir. E foi aí que eu firmei na presença do Senhor. Eu falei, Deus, eu não aceito viver essa situação. E eu perseverei. E eu perseverei nos caminhos do Senhor. Eu falei, eu não aceito essa situação na minha vida. Esses demônios vão ter que bater de retirada. E eu comecei a buscar, comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a buscar ao Senhor, comecei a ficar um pouco mais reservada, comecei a parar de falar as coisas que eu queria dentro da minha casa. Aleluia. Comecei a parar de falar os propósitos meus com o meu esposo. Aleluia. Comecei a parar de falar, porque o Senhor já foi me dando estratégia, me dando sabedoria. Aleluia. Foi fácil.
Deus, aleluia. E aqueles que amaldiçoar será. É a palavra do Senhor, não é a gente que está falando. Deus. A palavra do Senhor que fala. Não podemos pagar o mal com o mal. Mas a palavra do Senhor fala: aquele que amaldiçoar, amaldiçoado será. Então o que é que devemos fazer? Abençoa, Senhor. Abre as portas. Abre as comportas dos céus. Porque quanto mais você lançar, profetizar, bênção na vida das pessoas, vai voltar com tudo na sua vida. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória. A aliança eterna é o triunfo da justiça. O profeta exulta de alegria, comparando na salvação, a veste de salvação e o manto de justiça. Então, o futuro que nos espera é muito melhor do que o que vivemos, do que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Regozijar-me-ei muito do Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Aqui não está falando da noiva de Cristo, aqui nesse pedaço aqui que fala, né? Está falando das noivas de antigamente, né? Lá de Israel, né? Que elas usavam aquele monte de coisas, né? Quando não tinha, pegava emprestado, né? Eles arrumavam aquele desespero ali, tinha que usar aquelas coisas e tudo. Agora hoje não. Nós que estamos na presença do Senhor, nós já temos o quê? Um brilho do Espírito Santo que já nos transforma, que já nos faz ficar bela, em nome de Jesus. Então nós não precisamos mais de tanta coisa, de tantos enfeites, porque enfeite não deixa ninguém bonito, porque se deixasse não ia existir ninguém feio. Todo mundo é maravilhoso. Todos eram lindos. E então a aliança eterna é o triunfo da justiça. E o profeta exulta de alegria, comparando a salvação, as vestes de salvação e o manto de justiça. Porque o Senhor, Ele é justo. O Senhor, Ele é justo para aqueles que façam justo com Ele. Assim como a terra faz brotar as sementes e o jardim faz germinar as plantas, deu para com que a justiça e o louvor brotem de todas as nações. Aqui na palavra está nos garantindo, né, que nenhuma dor é permanente, que Deus tem o poder de transformar cenário de derrota e tristeza em testemunhos de recomeço e vitória. Olha que palavra maravilhosa. Então o Senhor, Ele tem o poder de transformar, de fazer uma vida destruída, uma vida que está ali, cabisbaixo, que não tem esperança, expectativa de nada mais. O Senhor, Ele tem o poder de restaurar, de mudar a história, de trazer paz no interior. É o que aos seres viventes precisa. É paz no seu interior, para que vá uma vida tranquila. Em nome de Jesus. Porque quando Deus entra, tudo na vida da pessoa muda. Não é o dinheiro. Tem pessoas que não conseguem, que acham que tem pessoas que amam mais o dinheiro do que a vida dele próprio. É uma ganância que o sangue de Jesus tem poder. Sai passando por cima de tudo. Passa por cima até de Deus.
Não tem controle de nada. Aí quando deixa o Senhor entra. Até aquele que vive com um pouquinho começa a ficar vivendo uma vida melhor do que aqueles que têm para esbanjar. Glória a Deus. É para nós entender, meus irmãos, que não existe, não adianta bonança sem Deus. Não adianta ter tudo e não ter Deus do lado. Com Deus nós passamos pela prova dando glória a Deus. Porque o melhor que nos espera é o nosso futuro lá na glória. Porque o que adianta ter tudo, ganhar tudo aqui e perder as maravilhas lá do reino? Então não adianta, o Senhor ele tem o poder de entrar e mudar toda a história e transformar o quadro das nossas vidas. Então vale a pena, líder missionário Lindomar, perseverar, porque Deus dá a vitória em nome de Jesus. Quantas pessoas nós vemos aí que casa separa e já começa a ir para aí no jogo desigual, já começa a ir no adultério, vira aquela bagunça e está em cima do altar fazendo a obra do Senhor. Muitas das vezes é fácil para você falar isso, porque você está com seu esposo. Não, o Espírito Santo do Senhor que habita na minha e na sua vida nos sustenta. É uma safadeza, é tudo uma falta de vergonha na cara. Separa, não deu certo e já começa a ficar no meio de fornicação e ainda com a Bíblia Sagrada do Senhor, pregando a palavra do Senhor. Não está aguentando esperar as bênçãos do Senhor, está querendo passar na frente de Deus. Que Deus venha ter misericórdia. Glória a Deus. Porque quando nós somos os servos do Senhor de verdade, nós estamos buscando, nós estamos jejuando, o Senhor vai dar vitória. Glória a Deus. O Senhor vai dar vitória. E o futuro que nos espera, o futuro que nos espera é muito melhor do que Aleluia. o que nós estamos vivendo. Por mais que não aconteça da maneira que a gente quer, mas se nós permanecer firme, nada se compara. Aleluia. Ou que está nos esperando lá na glória. Graças a Deus. Nada se compara. Glória a Deus, Pai. Em nome de Jesus. Olha sim, aleluia. Glorificado seja o teu Senhor. Sim, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Deus ele tem o poder de mudar todo o cenário, de mudar toda a história, de transformar, de fazer tudo novo. Se ele quiser, se ele não quiser, o melhor está esperando nós lá. Nós podemos ter certeza que lá nós vamos ser vestidos de vestes brancas. As nossas vestes vai ser trocadas para entrar lá. E nós vamos entrar pela porta direita. Nós vamos entrar pela porta estreita, dando glória a Deus e aleluia. E depois que nós passarmos por essa porta estreita, largo é o caminho, maravilhoso é o que nos espera para sermos livres e viver uma vida eterna do lado do Rei. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, meu Deus. Aleluia. Oh, Senhor, obrigada, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Deus. Oh, Deus de glória. Deus de céu. Deus poderoso, Deus tremendo. Aleluia. Oh, maravilha. Deus é maravilhoso. Deus está nos preparando. Glória a Deus, aleluia, Senhor, para o encontro com Ele. Glória a Deus, aleluia, sim. Deus está nos preparando. Graças a Deus. Vamos receber a bênção apostólica, meus irmãos. As horas passou em alguns minutos. O Senhor perdoa em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.